E aí, tudo bem com você? Professor Fabiano Pereira na área, para dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. E no momento nós estamos tratando do tema licitação. Na aula anterior, nós encerramos falando sobre aquela fase específica de habilitação dos licitantes, daquela etapa, de habilitação dos licitantes. E no nosso bate-papo de hoje, nós vamos tratar da etapa de julgamento das propostas, talvez a mais importante de todo o processo licitatório. Só que antes disso, vou te pedir você clicar aqui nesse quadradinho, se inscrever em nosso canal e logo na sequência, aqui embaixo na descrição do vídeo, nós temos o e-book. Faça o download gratuito desse e-book, porque com certeza ele vai ser muito útil no seu processo de preparação para concursos públicos. Combinado? Vamos lá então. Etapa, específica de julgamento das propostas. Quando nós falamos em etapa de julgamento das propostas, nós estamos nos referindo àquele momento em que a comissão de licitação se reúne para selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. E de cara eu quero deixar bem claro o seguinte: a administração ela vai selecionar por meio da comissão de licitação não a proposta mais barata, não a proposta de menor valor, mas aquela proposta específica que seja mais vantajosa. Porque nem sempre a proposta de menor valor é a proposta mais vantajosa. Tá entendendo? Já falamos sobre isso lá nos princípios. Então nem sempre a proposta de menor valor é a mais vantajosa. Então o objetivo aqui da comissão de licitação é selecionar a proposta que seja mais vantajosa. Ok? Então vamos lá. Olha só. O parágrafo 1º do artigo 44 da Lei de Licitações estabelece a proibição de utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. Bem, eu posso concluir aqui que esse dispositivo fundamenta um princípio muito importante que você já conhece, que é o princípio do julgamento objetivo. Então, quando a comissão de licitação agora você já sabe disso, ou o servidor responsável por conduzir a licitação na modalidade convite, quando eles estiverem selecionando a proposta mais vantajosa, eles têm que se pautar exclusivamente nos critérios previstos no edital. O julgamento deve ser objetivo. Então não se admite que esse servidor responsável pela modalidade convite ou a comissão de licitação, que eles utilizem esses de critérios sigilosos, secretos, subjetivos, nada disso. Porque isso pode proporcionar o favorecimento de um licitante em detrimento de outro. E se isso acontece, nós temos uma quebra no princípio da isonomia, no princípio da igualdade. Lógico que no Brasil não acontece isso, dificilmente a gente vê isso, Mas, para evitar que aconteça, é que a lei estabelece essa proibição. Então a lei quer dizer para o agente público o seguinte: na hora da licitação, nada de ficar favorecendo A ou B. Nada de direcionar a licitação para aquela empresa que é a empresa que você gostaria que vencesse a licitação. Isso é proibido. Tá ok? Continuando. É importante assinalar que serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação. Isso é consequência de quê? Do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Princípio da vinculação ao edital, que nós já falamos. Então, se por acaso a proposta está descumprindo algum requisito do edital, essa proposta será desclassificada. Ela será desconsiderada. Tá bem? O que mais? Bem como aquelas propostas com valor global superior ao limite estabelecido. Então a administração estabeleceu, olha, o valor máximo que nós vamos pagar nessa licitação é tanto, é X. Se um licitante apresentou uma proposta com valor global superior a esse, acabou. A proposta está desclassificada. Porque a administração já disse que não paga mais do que aquele valor. E ponto final.
ok? Ou com preços manifestamente inexequíveis. O que é um preço, uma proposta de preço manifestamente inexequível? São aquelas que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com o de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. Ou seja, proposta manifestamente inexequível é aquela que não se fundamenta, não se justifica. Nós estamos aqui com 10 propostas de licitantes. Em média, o valor das propostas deles é de 10 milhões de reais. Entretanto, tem uma proposta aqui que é de 800 mil. Cara, tirando essa proposta de 800 mil, a menor que nós temos em mãos é uma de 8 milhões. 800 mil, outra de 8 milhões. De onde é que esse cara tirou os 800 mil? Por que ele está dizendo que me presta esse mesmo serviço por 800 mil, se daqueles outros nós temos mais 9 propostas e a menor é 8 milhões, 10 vezes mais. Tá vendo? Não, pessoal, já pode se considerar de imediato, né? Não. Por quê? Isso tem que ser analisado ao pé da letra. Porque, infelizmente, nós ainda temos pessoas do mal habitando esse planeta. Então, lógico que eu dei um número muito grande, 9 é um número grande. Mas vamos pegar um número menor, 3 ou 4. Então pode ser que um grupinho de amigos de 3 ou 4 empresas estejam em conluio dizendo o seguinte, ó, o valor aí desse negócio aí, ó, é em torno de 1 milhão, viu? Mas como nós que vamos participar, só nós que vamos participar da licitação mesmo, vamos fazer o seguinte, nessa licitação de hoje, Coxinha vai vencer. Então, Coxinha, você apresenta uma proposta de 8 milhões, você de 8 milhões e meio, você de 9 e eu de 10. Aí Coxinha vai vencer. Numa outra licitação, nós vamos inverter, tá? Aí Doquinha que vai vencer. Na outra licitação que nós todos fomos participar, Doquinha apresenta a proposta de 8, você de 8,5, ele de 9 e eu de 11. Até que nas licitações eles façam rodízio. Sempre eles estão participando das licitações e sempre as mesmas empresas que estão vencendo as licitações. Ok? Isso acontece em outros países, no Brasil não, mas em outros países a gente vê muito isso. É só você pegar a lista dos vencedores das últimas grandes licitações no país, não aqui, né? No país específico, aí você vai ver que os nomes das empresas se repetem. Engraçado, né? Os nomes das empresas são os mesmos dos vencedores. Então, às vezes, não quer dizer que por uma proposta está com valor tão diferente das demais que ela é manifestamente inexequível. Então pode ser que num caso concreto, essas 9 aqui é que estão superfaturando aquela licitação. Ok? Essa aqui é a proposta de mercado, 800 mil. Essas aqui que estão fora do mercado, 8 milhões. E por que elas vencem, professor? Não sei. Não tenho bola de cristal. Não estou aqui para emitir a minha opinião. Eu só sei que ainda assim, em alguns casos, elas vencem. Beleza? Então você já entendeu que é uma proposta manifestamente inexequível. É aquela que não se justifica. Ou seja, o meu preço de custo para fabricar esse produto é 1 milhão. Como é que eu vou vendê-lo por 800 mil? Tá entendendo? Poxa, eu gastei 1 milhão para produzir e vou vender por 800 mil? Estou tomando prejuízo. Então essa é uma proposta manifestamente inexequível. Só para você entender, existem critérios previstos em lei para definir o que é proposta manifestamente inexequível. Eu não vou nem aprofundar nisso, porque eu não vi questão em prova até hoje sobre isso. Mas depois você vai dar uma lida lá no artigo 44, você vai entender melhor como é que funciona. Tá bem? Continuando. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. Facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para 3 dias úteis. Por quê? Esse prazo de 8 dias úteis aqui é muita coisa, né? Para a modalidade de convite é muita coisa. Porque na modalidade de convite tudo acontece muito mais rapidamente. Então,
a administração tem a possibilidade, ela não é obrigada, ela pode reduzir esse prazo para 3 dias. Mas vamos entender isso aqui. É o seguinte, a administração pública divulgou um edital de licitação. E aí, 10 interessados apresentaram os seus envelopes. Um envelope de documento, outro envelope com a proposta, tá? 10 interessados. Beleza. A administração começou a conferir os envelopes de documentos, que é da fase de habilitação, e chegou ao final da conferência concluindo o seguinte: ninguém preencheu todos os requisitos exigidos no edital. Ninguém. Engraçado. Isso pode acontecer tanto na fase de habilitação, análise dos documentos, como também na fase da análise das propostas. Pode acontecer nesses dois momentos diferentes, tá? Análise dos documentos ou então fase da análise das propostas. E aí que dos 10, ninguém preencheu os requisitos previstos no edital. Gente, isso é um indício de quê? É um indício de que talvez a falha esteja onde? Esteja no edital e não nas propostas. Então, se isso acontecer, nós temos a chamada licitação fracassada. Cuidado, despenque em prova. O que é licitação fracassada? É isso aí que aconteceu, esse exemplo que eu acabei de citar. A licitação foi um fracasso. Por quê? Poxa, por que foi um fracasso? Foi um fracasso porque dos 10 licitantes, ninguém preencheu os requisitos previstos no edital. Então, ó, você que é o responsável, viu, comissão de licitação? Foi responsabilidade sua. Esse fracasso tem que ser imputado a vocês, que são incompetentes, que não fizeram o edital da forma que deveria ser feita, e ponto final. Pra você entender, né? Então isso é licitação fracassada. Tivemos vários participantes, mas foi um fracasso, porque o edital foi mal elaborado. Beleza? Tranquilo até aí? Então se o edital foi mal elaborado, então o que a administração vai fazer? A administração, ela pode fixar um novo prazo de 8 dias úteis, ou 3 dias úteis na modalidade convite, para que esses interessados reformulem as suas propostas ou então apresentem os documentos que são necessários. Porque às vezes o fracasso aconteceu na fase de habilitação ou então na fase de proposta. A gente tem que entender em qual etapa, né, que aconteceu esse fracasso. Tá ok? Então isso é uma licitação fracassada. Então a administração faz o quê? Ela estabelece um novo prazo para regularizar aquela situação. As empresas reelaboram as propostas, juntam novos documentos e apresentam de novo para a comissão de licitação analisar. Beleza? Por outro lado, temos a licitação deserta. O que é a licitação deserta? Na licitação deserta, a administração pública publicou um edital e tinha uma cláusula dizendo o seguinte: o prazo para entrega das propostas é no dia 25 de agosto de 2020, às 18 horas. Pronto. Beleza. Agosto, 18 horas, marcou tudo certinho no edital, qual é a data limite para a entrega das propostas. E aí a administração estava esperando mais ou menos a participação dos 20 licitantes, dos 20. Não sei porquê, eu só sei que no dia marcado ninguém apareceu. Ninguém apareceu. Quando o responsável pela comissão de licitação foi lá no local indicado, olhou para um lado, olhou para o outro, e era um deserto só. Não existia ninguém, era um deserto. Não tinha ninguém. Licitação deserta. Ninguém se manifestou favorável à participação. Ninguém quis participar do processo licitatório. Tá ok? Então essa é a diferença entre a licitação fracassada e a deserta. Na fracassada, nós temos participantes, mas esses participantes não conseguiram cumprir os requisitos previstos no edital. Na licitação deserta, a gente não tem participante. Foi um deserto só. Ninguém compareceu. Beleza? No caso da licitação deserta, se por acaso a realização de uma nova licitação for trazer prejuízo aos cofres públicos, então a administração não vai precisar realizá-la. Então simplesmente a administração pega aquele edital e vai procurar alguém que possa prestar aquele serviço ou vender aquele bem ou realizar aquela obra diretamente. Então aí surge a possibilidade de contratar diretamente com o fornecedor. Só que respeitando as condições do edital. Então se nós tivermos uma licitação deserta, a administração coloca o edital debaixo do braço e bate na porta do fornecedor. Ô fulano, você quer prestar esse serviço para mim que está aqui no edital? Por esse valor que nós estabelecemos aqui? Presto. Fechado.
Isso na licitação deserta. Tranquilo? Será que isso cai em prova? Você tem dúvidas? Mas cai, mas não é pouco, não. Cai é muito. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Olha que nesse concurso aqui de analista judiciário terra do Maranhão, foi o CESP que organizou, essa assertiva aqui foi considerada incorreta. Ó. A licitação fracassada autoriza a contratação direta por parte da administração por constituir hipótese de dispensa de licitação. E aí? Errado. Por quê? Porque se nós estamos falando da licitação fracassada, a administração vai ter que abrir aquele prazo, né, de 8 dias úteis para que os interessados possam corrigir o edital. Então ela não pode contratar diretamente. Tem aquela abertura do prazo de 8 dias, em regra, ou 3 dias na modalidade de convite, para que as irregularidades possam ser corrigidas. Tá ok? Tranquilo aí? Por isso que está errado. Essa aqui também foi considerada incorreta. Considera-se deserta a licitação quando nenhum dos interessados é selecionado em decorrência de inabilitação ou desclassificação. Bem, se ninguém é classificado, então eu não tenho uma licitação deserta, eu tenho uma licitação fracassada. Quando é que a licitação vai ser deserta? A licitação vai ser deserta quando não comparece qualquer interessado. Então não compareceu nenhum interessado. Se não compareceu nenhum interessado, então a licitação é deserta. Beleza? Cuidado, viu? Isso cai demais em prova. Vamos continuar? Vamos lá. Um outro ponto importante que eu quero chamar a sua atenção é para esse artigo 44 da Lei Complementar 123 de 2006, tá? É muito importante. Olha, essa Lei Complementar 123 de 2006 é chamada de Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, tá? E ele encontra fundamento no próprio texto da Constituição. Então, o próprio texto da Constituição diz que as microempresas e empresas de pequeno porte deverão ter um tratamento privilegiado e é justo porque elas representam aí, elas são no Brasil as grandes geradoras de emprego, de fomento, então por isso é que elas têm esse tratamento privilegiado. Só que aí vem o artigo 44 e diz o seguinte, né? E esse artigo 44 tem que ser observado pela comissão de licitação no momento do julgamento das propostas, no momento de selecionar a proposta mais vantajosa. Olha só. Nas licitações será assegurada como critério de desempate, vou até destacar aqui, critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Beleza. Parágrafo 1º. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada. Na modalidade pregão, o intervalo percentual estabelecido no parágrafo 1º será de até 5% superior ao melhor preço. Uai, professor, esse artigo 44 viola o princípio da isonomia. Não viola. Quando nós estudamos o princípio da isonomia aqui, no nosso curso, nós vimos que existem algumas prerrogativas previstas em lei que não violam a isonomia. Essa é uma delas. Por que não viola a isonomia? Porque encontra fundamento na própria Constituição Federal. Então veja só, olha que interessante. Aqui nós temos o chamado empate ficto, empate imaginário. Sabe por quê? Em determinado momento a administração pública estava pleiteando contratar um determinado serviço, tá? A empresa vencedora foi a empresa A. Essa empresa A não é micro ou pequena empresa. Então ela falou para a administração o seguinte: administração, eu presto esse serviço para você por 500 mil, tá? Aí veio a empresa B, que é pequena empresa ou empresa de micro, ou pequena ou microempresa. A empresa B falou o seguinte: administração, isso numa licitação, tá? Eu presto esse mesmo serviço para você, entretanto, por 550 mil. Ou seja, a proposta dessa microempresa foi 10% superior à dessa empresa A. Para a lei complementar 123, aqui houve um empate técnico, que é o que nós chamamos de empate ficto. Moço, como é que foi um empate técnico, professor? Se a proposta de B foi 50 mil reais a mais, é empate técnico ou ficto, por quê?
Porque a lei assim diz. Ó. Então o que vai acontecer aqui? A comissão de licitação vai chamar a empresa B, tá? Deixa eu normalizar isso aqui, ó. Peraí, fica mais fácil você entender. Nós tivemos então 3 participantes, fica mais fácil, ó. A empresa A apresentou por 500, a empresa B por 550, a empresa C, que não é microempresa também, por 520. Tá? São 3 participantes. Então o que vai acontecer? Em tese, o vencedor seria a empresa A, porque a licitação foi do tipo menor preço. Só que, como a proposta da microempresa foi até 10% superior à da empresa A, que é uma empresa grande, a comissão de licitação vai chegar para a microempresa chamar e dizer o seguinte: ô microempresa, pela lei, a sua proposta está empatada com a daquela grande empresa. A grande empresa quer nos prestar esse serviço por 500 mil. Pergunta: você aceita prestar esse mesmo serviço por um valor inferior aos 500 mil? Aceito. Eu presto esse mesmo serviço por R$ 499.999,99. Presta mesmo? Presto. Fechado. Pronto. É assim que funciona. Então, para a administração, ela foi vantajoso porque economizou 1 centavo e aí ainda assim nós fizemos cumprir o texto constitucional de dar preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, de fomentar esse crescimento. Tá ok? Então é assim que funciona. Então é um empate invisível, um empate ficto, invisível. Por quê? Porque aqui nós sabemos que a proposta da microempresa foi 10% superior àquela menor proposta. Tá bem? E se nós estivermos falando de pregão, esse percentual cai para 5%. Tranquilos? Grave isso aí, viu? Aqui para cair em prova tá facinho. Pois bem, então essas aí são algumas regras que têm que ser observadas na etapa de julgamento das propostas. Agora, para finalizar, nós temos aquela fase aquela etapa de homologação e adjudicação ao vencedor. O trabalho da comissão de licitação encerra-se com a escolha da proposta mais vantajosa para a administração. Óbvio, se a comissão de licitação já definiu qual é a proposta mais vantajosa, acabou o trabalho dela. Ali encerra a sua atividade. Superada essa fase, o inciso 6º do artigo 43 determina que o processo seja enviado para quem? Para a autoridade competente, a fim de que seja homologado e adjudicado o objeto da licitação. Então vem aqui, comissão de licitação já decidiu. Essa proposta aqui é a mais vantajosa. Pá! Essa aqui é a mais vantajosa. Entregou. Beleza. A partir daí, a comissão de licitação pega todo aquele documento e encaminha para a autoridade competente. Essa autoridade competente, não sei quem é, vai depender muito de onde a licitação está acontecendo, mas supor que seja no município. Então, a comissão de licitação pegou aquela proposta, assim como a documentação todinha, e encaminhou para o prefeito. O prefeito é a autoridade competente. Então, ele tem que fazer o quê? Ele vai verificar se aquela licitação foi realizada nos termos da lei, se a legislação foi observada. Se ele perceber que toda a legislação foi observada, então ele vai simplesmente homologar a licitação. Tudo certinho, homologuei. Acabou. Entretanto, ele pode entender que existiu alguma ilegalidade no processo. Se ele entender dessa maneira, ele pega o processo e devolve para a comissão de licitação. Ó, encontrei uma ilegalidade aqui. Anula esse ato, faz de novo, depois manda para mim. Beleza. Tá ok? Ele pode fazer isso. Mas se ele não encontrou qualquer ilegalidade, ele homologa a licitação, o processo de licitação, e a partir daí vem a última etapa desse processo, que é a adjudicação. Então, nos termos da Lei 8.666, a gente pode concluir que a fase de adjudicação é que encerra o processo licitatório. Aqui, na Lei 8.666. No pregão é diferente. No pregão ocorre uma inversão. Primeiro adjudica, depois homologa. Vamos falar sobre isso depois. Tá bem? E aí o que é a adjudicação? Você já viu. Não vou nem repetir. É quando a administração simplesmente declara que se amanhã ou depois ela quiser contratar com alguém, vai ser com o vencedor da licitação. Tranquilo? Eu não vou aprofundar isso aqui, porque nós já falamos sobre isso lá atrás, no princípio da adjudicação. E aí, alguma dúvida? Ficou claro para você a aula de hoje?
Tomara que sim. E ó, posso lhe pedir uma contribuição? Se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe este vídeo com seus amigos, porque isso é muito importante para mim. Porque quanto mais compartilhamentos, quanto mais likes, mais o nosso canal cresce. E quanto mais o nosso canal crescer, mais aulas de qualidade eu vou postar aqui para você. E o que é melhor, 0800, gratuitamente. Esse é o meu compromisso com você. Combinado? Bons estudos e até mais. Tchauzinho.